Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou o Anderson, fisioterapeuta e técnico em prótese aqui da Bionic Center. Hoje a gente vai ter mais uma live bem bacana aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre amputação por tumores ósseos, né? E outros tipos de tumores que possam ter também, né? Vamos dar só um minutinho para o pessoal ir entrando, né? Hoje a gente vai falar com a doutora Cecília, que ela é fisioterapeuta pediátrica, tá? E ela é especializada em sarcomas ósseos e ela trabalha no GAAC, aqui em São José dos Campos, que é um hotel, é um hospital especializado em tumores, né? Em câncer, principalmente em crianças. Então, vamos dar mais um minutinho aí, vamos aguardar. Se vocês, pessoal, conhecerem alguém que teve amputação por causa de tumor, ou está com tumor e está com previsão de fazer uma amputação, manda a live para essa pessoa e que vai ser bem bacana e vamos tirar todas as dúvidas. Vão mandando as dúvidas aqui para a gente também durante a live e eu vou, quando aparecer as perguntas aqui, eu já vou fazendo, passando para vocês. Então deixa eu chamar a doutora Cecília. Só um minutinho. Deixa eu chamar aqui a Cecília. Vamos lá. Olá, boa noite, Cecília. Olá, Tudo boa noite, bem? Anderson. E você? Tudo jóia. Tá me escutando bem? Te escuto bem. Ah, bacana. Cecília, muito obrigado por participar aqui da nossa live. Agradecer ao GAC também a liberação sua para poder participar aqui com a gente, né? E vamos falar um pouquinho hoje sobre amputação por pessoas que tiveram um tumor, né? E porventura tiveram que fazer a amputação. Então a gente vai falar um pouquinho hoje dos processos. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua experiência, Cecília. Primeiramente, Anderson, muito obrigada. Eu que sou muito grata pelo convite. É sempre muito legal participar de todas as questões da Bionic Center. É um centro que eu admiro e respeito muito. Bom, acho que, como você mesmo disse, né, eu sou fisioterapeuta lá no Hospital do GAC. Sou atualmente responsável pelo ambulatório de osteosarcoma, sarcoma de Ewing e sarcomas ósseos no geral. Fiz a minha residência em pediatria e neonatologia e eu atuo atualmente com crianças que, após o diagnóstico de algum sarcoma ósseo, evoluíram com amputação. A gente tem diversas crianças de diversas faixas etárias com diversos tipos de tumores, né? E a experiência, ela varia muito de paciente para paciente, né? A gente tem atualmente tanto crianças com osteosarcoma como sarcomas de Sim, Ewing. São tumores que geralmente aparecem na fase do final da infância e início da adolescência. Então, isso muda sim, muito a imagem corporal desses adolescentes que estão na fase de criação de imagem corporal. Então, além de sim, toda uma preparação física, do condicionamento físico, da reabilitação motora, da reabilitação cardiorrespiratória, a gente também tem que levar em conta esse fator psicossocial, esse fator de imagem corporal tão fundamental para eles, né? Tem sido sim, uma sim. experiência muito maravilhosa. Eu falo que é assim, né, Cecília? Uma amputação muitas vezes é o último recurso que os médicos têm para poder salvar a vida do paciente, né? E o câncer, né, o sarcoma, os tumores, em causas de amputação, se a gente for pegar por idade, né, estão muito associados às crianças. A gente tem adultos que também sofrem amputação por causa de tumores, mas a grande maioria das amputações de crianças são devido a tumores, alguns tipos de infecção. Aí depois que vem acidentes, vem as malformações congênitas também estão muito associadas,
mas a parte de tumor realmente assim, é o que mais pega. E muitas vezes o Sim. pessoal também, pode falar. Eu ia comentar mesmo. Assim, quando a gente fala sobre tumor ósseo, né? A gente fala de tumor ósseo primário, a gente está falando de um tumor que nasce do que é mais ou menos 75% do nosso peso corporal, que é osso e músculo, né? Mas Sim. quando a gente fala de um geral, a gente está falando de 1% dos tumores em adultos, enquanto a gente está falando de 3 a 8% dos tipos de tumores em adolescentes e crianças. A Então, é incidência é uma muito parte maior, né? completamente exatamente, é uma incidência muito maior no paciente pediátrico do que nos adultos, né? A gente vai ter mais também uma incidência mais de condrosarcomas, que são, né, no adulto, diferente da criança, que a gente tem predominantemente este osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, né? Se eu não me engano, Sim. 56% para osteosarcoma e 34% para sarcoma de Ewing, contra 6% de condrosarcomas no adulto. Sim, sim. Realmente a incidência em crianças é muito maior. E eu já peguei aqui pacientes, mas é já mais para adultos, né, Cecília, que sofreram amputação por um câncer de pele, né, Olha só. evoluiu para uma amputação, né, os sarcomas em partes moles também, pacientes adultos que que sofreram uma amputação em decorrência de um câncer, não só o osteosarcoma. O osteosarcoma a gente sabe que é o que mais causa as amputações, né? Mas outros tipos de câncer também estão associados à amputação. A partir do momento que você tiver a infiltração da doença, né, dentro de uma vascularização óssea, dentro de uma vascularização muscular, a amputação vai precisar ser considerada, uma vez que a gente vai precisar retirar margem tumoral para que não haja recidiva, para que não haja metástase, para que não haja nenhum outro tipo de complicação, né? A intenção sempre é curativa. É um ponto que você falou que muitas vezes o pessoal também não sabe, né? Quando vai fazer amputação por um osteosarcoma, por um sarcoma que leve à amputação desse paciente, o médico sempre tem que tirar com uma margem de segurança, né? Muitas vezes a pessoa teve um câncer ali na parte inferior do fêmur, né? A parte mais distal do fêmur, mas o paciente acaba saindo com coto curto ou muitas vezes com uma desarticulação de quadril, né? Porque realmente tem que tirar com essa margem para que tenha certeza que você vai estipar todo esse câncer e esse câncer não diminua a chance de dar uma recisiva no paciente, né? Sim. E é muito interessante ver que, né, nos adolescentes, principalmente por conta das incidências de osteosarcoma e sarcomas de Ewing, eles têm preferências, né? Esses tipos de tumores têm preferências pelos ossos longos. Então, na maioria dos casos, a gente vai ter, nós vamos ter amputações acima do nível de joelho, né? É muito difícil a Sim, gente ter abaixo do nível do joelho, dependendo do tipo de tumor. Mas na maioria das vezes a gente vai perder essa articulação. realmente, e é assim, para salvar mesmo a vida da pessoa, né? E eu queria falar, escutar um pouquinho de você, Cecília, sobre a sua experiência com amputação em crianças devido a um osteosarcoma, com relação ao tempo de recuperação dessa criança, o que, que pode variar, né? Como é que funciona isso daí? É um pouco diferente, né, do paciente que evolui para uma amputação devido a uma diabetes ou alguma questão vascular necessariamente, né? O paciente Uhum. que tem osteosarcoma, ele vai vir para mim muito provavelmente num pré-operatório, né? Com uma tumoração grande, um edema, a gente provavelmente já vai poder começar uma fisioterapia pré-amputação, o que já torna toda a reabilitação muito diferente, né? Porque o paciente que Sim, evolui para uma amputação pós-trauma, pós um acidente de moto, acidente automobilístico, ele não é um paciente que a gente pode fazer uma abordagem pré-cirúrgica, né? E também sim, não é, sim. e nem sempre é o paciente vascular que a gente não teve o acesso, não conseguiu conversar, não conseguiu ver antes da amputação. Então, já o processo de reabilitação começa muito diferente. Na maior parte dos casos, eu vou ter um protocolo de 12 semanas de quimioterapia pré-operatória. Então, só Uhum. aí eu já tenho 3 meses com esse paciente, que esse membro nem sempre vai poder fazer uma descarga de peso, que esse membro já vai ter uma hipotrofia importante, muito provavelmente algum tipo de encurtamento por uma posição que evite
o quadro álgico, né, para que o paciente não tenha dor, Sim. ele assume uma postura, né, que o conforte vai gerar um encurtamento. E aí eu vou ter 12 semanas de químio, vou ter o intervalo da quimioterapia para o meu paciente se recuperar desse consumo, porque a quimioterapia é uma Sim. faca de dois gumes. Ao mesmo Sim. tempo que ela trata, ela também consome o meu paciente. Então eu Uhum. preciso esperar o intervalo. Esse paciente vai evoluir para a cirurgia. E aí sim a gente começa o processo de reabilitação pós-amputação. Num primeiro momento, né? Por exemplo, depois de 15, 20 dias de um paciente diabético, um paciente que teve uma amputação por trauma, ou até menos do que 15 dias, né? Se ele tá bem cicatrizado, já não tem mais ponto, eu já posso começar a enfaixar o coto desse paciente, né? Sim, sim. Isso nem sempre acontece com o paciente pós amputação no sarcoma ósseo, né? Porque nem Uhum. sempre esse ponto vai cicatrizar com muita facilidade por conta da deficiência de sistema imunológico. Então, nem sempre eu Sim. consigo enfaixar logo de cara. Eu, às vezes, ainda tenho um edema, eu, às vezes, ainda preciso olhar para esse coto com outros olhos para observar mais Uhum. e tudo mais. E aí, esse meu paciente ainda vai passar por mais 15 ciclos de quimioterapia depois do intervalo cirúrgico, para que ele também possa estar recuperado e conseguir passar pela quimioterapia com o mínimo de intercorrências possíveis, né? Com o sistema É, imunológico pronto para isso. Então, é o que processo de aqui, protetização, que demoraria 20, 30 dias num paciente que não é oncológico, ele consegue demorar coisa de 6 meses, né? Até mais para o uhum. paciente que é oncológico. E a químio também, né, Cecília, ela acaba não só mexendo com essa parte da cicatrização, o próprio sistema respiratório, o coração do paciente, né? Então, assim, eu realmente, quando a gente faz uma avaliação num paciente que sofreu uma amputação por causa de um tumor, eu sempre, a primeira coisa que eu pergunto, o médico já liberou, né? Você está fazendo ainda químio? Como é que está esse processo, né? Então, a gente só pode fazer a prótese com uma liberação médica, desde que o paciente esteja em condições. É claro que o corpo tem que estar em condições, mas o paciente fisiologicamente tem que estar em condições para a gente poder protetizar também, né? Mas Sim. então, assim, uma coisa bem importante ter esse trabalho multidisciplinar, não só do técnico e do fisioterapeuta de fazer a prótese, mas também de toda a equipe, né? Sim, com certeza. Eu acho que não tem um momento mais interdisciplinar do que esse momento da discussão do quando que eu começo uma dessensibilização do coto, quando que eu posso começar a enfaixar. É sempre muito uma via de mão dupla, né? A equipe médica sempre comentando com a gente, mas a gente também trazendo as relações, né? Do tipo, olha, esse coto já tá começando a ficar pouco sensível, tem muita dor fantasma relatada, eu precisava evoluir dessensibilização, tá edemaciado, eu precisava evoluir esse enfaixamento. Então, é muito uma via de mão dupla. Com relação à reabilitação com crianças, eu sempre brinco que reabilitar criança não é trabalho, é brincadeira. Também Então, concordo com você. É, no caso do descondicionamento físico, isso vai acontecer mesmo, né? O paciente ele vai ficar descondicionado, até por conta do momento pré-amputação em que ele não pode colocar esse pé no chão e tudo mais. Mas uhum, o lado bom da criança é que o estimular a brincar já condiciona muito. sim, Então, a gente acaba tendo essa vantagem do nosso lado, né? A brincadeira, a descontração é sempre algo que eles querem muito participar. Não é tanto um martírio de, eu tenho que ir para a sessão da fisioterapia, alguma coisa assim. Então, esse processo de reabilitação, ele fica muito mais leve, ele fica muito sim. mais tranquilo de ser realizado. Inclusive o condicionamento cardiovascular. Né? Recuperar esse condicionamento que com o simples fato de brincar, eu já consigo alcançar alguns dos meus objetivos. E a própria Então, é uma amputação também. experiência muito maravilhosa. É, e a própria amputação também, né, Cecília, é uma coisa que ela é devastadora tanto para a criança quanto para os familiares, né? Assim, Sim. a, a gente quando a gente tem filho, a gente torce para que aconteça com a gente, não aconteça com o nosso filho, né? Mas quando acontece com o nosso filho, é uma coisa que assim acaba devastando psicologicamente até a família, né? Mas Sim. é um momento que tanto o físico quanto a parte de psicólogo, com tudo isso daí, vai ajudar também a família,
né? Vai mostrar Sim, para eles que, assim, pô, eliminou o câncer ali, né? Amputou uma perninha, mas tá ali de novo, tá de volta com você, né? Então é uma coisa que a gente tem que se entregar também à família, não é só o sim. paciente. E é um paciente que muitas vezes entra no centro cirúrgico ainda sem saber se vai ser necessário a amputação ou não, né? Claro que aqui a gente Sim, está falando dos casos que amputam, e é sobre isso mesmo mais que a gente vai extremos, né? conversar, mas a gente tem o caso que entra no centro cirúrgico com uma possível endoprotetização, com uma possível frozen surgery, não necessariamente uma amputação, mas que ao abrir Sim, cirurgicamente observa-se uma margem muito maior do que se esperava, né? O sim, estadiamento da doença é diferente do que a gente conseguiu olhar nas imagens e é necessário uma amputação. Então, o paciente acorda na UTI e ele ainda não sabia que ele ia ser amputado, né? Então, esse momento sim. ele é muito delicado, ele requer mesmo um olhar do fisioterapeuta muito sério, muito respeitoso diante da perda daquele membro, né? Porque a gente fala que é Uhum, um momento de luto, né? É um momento em que você perde uma parte de você, literalmente. Então, a gente tem que sim, entender esse momento dessa criança, de repente vai ter um momento de revolta mesmo. E eu acho que é importante passar por isso. E acho que como fisioterapeutas, o interessante é estar do lado dessa criança e sempre falar: olha, a partir de agora, eu tô do seu lado em todo o caminho. A gente vai voltar a andar, a gente vai voltar a ficar forte, a gente vai voltar a brincar e eu vou estar aqui com você, pro que você precisar. uhum, E aí a gente sim, começa a conversar sobre um pós, para entender que existe um momento pós-amputação, existe um momento pós-tratamento quimioterápico. Quando a gente fala sobre câncer, quando a gente fala sobre quimioterapia, parece que a gente está falando de um bicho de 7 cabeças, né? Que, pô, minha vida sim. acabou aqui. E para os pais também é muito delicado, né? Então a gente sempre tenta vislumbrar o que vem depois. Eu brinco que quando eles internam para fazer quimioterapia, eu sempre falo, mais uma é menos uma. Sim, sim. Para a gente dar Tá mais seguimento e a gente próximo não do ficar final do pensando. tratamento. Exatamente. Com Exatamente. certeza. Mas assim, então realmente a abordagem, na parte de prótese aqui agora, Cecília, o que eu tento fazer também, né, quando tem essa liberação médica, a gente tenta agilizar o mais rápido possível a protetização desse paciente. É Porque é o seguinte, importantíssimo. a gente sabe que o tumor, o câncer, ele é uma doença que é psicossomática também, né? Se o paciente estiver mal, não estiver legal, estiver para baixo, ele corre um risco muito maior. Então, se ele está bem, se a gente consegue protetizar ele o mais rápido possível, se a gente consegue reinseri-lo, fazer ele voltar para a escola, fazer ele voltar às atividades do dia a dia dele com a prótese, a gente sabe que a chance diminui também, né, de ele ter uma reincisiva do câncer. E vale ressaltar a importância de retornar ao condicionamento cardiorrespiratório, né? Pensando que os Sim, pacientes com osteosarcoma, principalmente na sua maioria, eles vão ter uma metástase pulmonar muito provavelmente, né? Às vezes o paciente já chega do diagnóstico com uma meta pulmonar. sim, O paciente estando protetizado, a gente já começa a trabalhar um pouco de marcha na esteira, talvez um pouco mais de corrida. E aí a gente já está sim. falando de uma forma de tratamento muito mais bem direcionada para a reabilitação cardiopulmonar, que é tão importante, principalmente se a gente tiver uma meta pulmonar. Né? E a gente vai ter uma alteração todinha do sistema fisiológico respiratório que a gente precisa condicionar de novo. Então, é extremamente importante mesmo. O momento de protetização, terminou a quimioterapia, estamos bem, estamos com o sistema imunológico adequado, podemos começar? Às vezes a gente não pode imediatamente colocar e descarregar um peso, alguma coisa nesse sentido, mas a gente já pode tirar um Sim. molde, a gente já pode ver qual que vai ser o tipo adequado de protetização para cada criança, qual é o nível de atividade, em qual nível que a gente vai estabelecer para esse paciente, conversar sobre isso com ele, conversar com a família, quais são as expectativas É, dessa prótese, né? Ai, minha filha ainda vai crescer, meu filho ainda vai crescer, ele vai precisar ter mais próteses ao longo da vida, ele não vai precisar, né? E isso já é uma conversa que precisa acontecer antes do momento X, antes do momento H, né? A gente já precisa ter é. isso mais ou menos direcionado. Esse é um ponto importante, que muitas vezes o pessoal pergunta, fala, mas usa uma prótese para o resto da vida? Não. A prótese ela tem uma vida útil, ela é determinada, e quando é para criança, ela é menor ainda, porque a criança cresce. Sim, Né? Então, o que a gente tenta fazer aqui, para prolongar a vida útil da prótese de uma criança,
que a gente faz? A gente faz a prótese, faz o encaixe da prótese, usa o joelhinho, se for acima do joelho, se for abaixo do joelho, uso o tubo ali direto, o pezinho. Eu geralmente tento deixar ela um pouquinho mais alta do que seria o membro dela. E a gente coloca uma palmilha no pezinho bom da criança. Conforme ele vai crescendo, a gente tira a palmilha e igualou de novo. Aí passou mais um mês, 2 meses, a gente vai lá e olha como é que tá. Aí a gente tem um espaço no tubo da prótese, que a gente consegue ainda deixar um pouquinho mais comprido. Então, eu tento fazer para que essa prótese dure o máximo possível para esses pacientes. Muitas vezes o pezinho a gente pede 1 ou 2 números maior do que é o pé da criança, já para a gente contar elevar um pouquinho o tempo de uso da mesma prótese. Mas a gente sabe que criança cresce, dependendo da idade, cresce mais rápido ainda. Então, é uma coisa que a gente já orienta os pais que vai ter que ser trocada com uma certa frequência. A gente fala que mulher geralmente cresce até os 14, 16, homem cresce até os 18. Eu falo que mulher cresce muito mais rápido, mas para antes. Homem demora mais para crescer, mas ele é um pouco mais tardio no crescimento. Sim, e essa é uma conversa muito importante de se ter com a família, né? Essas opções, porque o pai leigo, né, que tá começando a entender o que tá acontecendo com o filho e tudo mais, ele já começa a vislumbrar coisas que são muito além do tipo, eu vou precisar trocar essa prótese todo mês, porque todo mês eu tenho que comprar um sapato pro meu filho, porque meu filho perde tênis de tão rápido que cresce o pé. Então, esses momentos de conversa, né, esse momento pré-protetização, o momento de visitar uma clínica, de visitar um centro de protética, ele é muito importante, né? Até para tirar essas dúvidas. Eu não vou protetizar ainda, eu ainda tenho mais 7 ciclos de quimioterapia, eu ainda tenho mais isso, mais aquilo. Mas é importante estabelecer com a equipe médica e equipe de protetização, fisioterapeutas e técnicos, como que isso vai se dar, como que isso vai acontecer. Até para a gente colocar de uma forma linear, né? Por exemplo, eu não imaginaria que daria pra gente ir crescendo com palmilhas e depois muda o tubo. Poxa, isso prolonga muito mais o tempo de uma prótese de uma criança pequena até ele chegar aos 18 anos, né? Brasileiro sempre dá um jeitinho nas coisas, né? A Então gente a dá um gente tem que jeitinho. inventar para poder assim melhorar até assim onerar menos a família, né? Aqui eu falo até para os meus pacientes, mas eu falo que assim eu tento que o paciente gaste o menos possível comigo, né? Então eu vou tentar fazer de qualquer maneira para que a gente consiga prolongar o máximo de tempo possível essa prótese. Mas para a criança realmente tem coisas que a gente não consegue segurar, né? O crescimento da criança a gente não consegue segurar. E, Cecília, depois, quando termina o ciclo da químio desse paciente, quanto tempo leva depois para ele recuperar, estar melhor da parte cardiológica, a parte pulmonar desse paciente, em média? Espera-se que ele não tenha evoluído com uma perda importante durante o processo de quimioterapia, né? Considerando que é para se manter um treinamento dentro do possível, claro, né? Um condicionamento cardiorrespiratório, fortalecimento muscular, aumento de flexibilidade, espera-se que o condicionamento cardiopulmonar não esteja tão debilitado, com uma função pulmonar preservada, um pico de fluxo expiratório adequado, que não esteja taquicárdico aos mínimos manuseios. Então, espera-se isso. Acho que a maior preocupação é o sistema imunológico. Então, logo depois da última quimioterapia, entre 4 a 6 semanas, a gente começa a ver um hemograma recuperado e já mais próximo do normal. Então, esse já é um momento de começar a falar sobre protetização no sentido de efetivamente colocar uma prótese naquele coto. Porque falar sobre protetização é muito antes, né? Fazer medida, ver como é que isso vai ficar. Mas efetivamente o procedimento de colocar essa prótese, começar a usar um Lyme, alguma coisa nesse sentido, a gente já está falando de 4 a 6 semanas pós o último ciclo de quimioterapia. Bacana, isso é legal o pessoal saber. Isso vai variar, porque eu vou ter pacientes que têm meta pulmonar e que vão ter um condicionamento cardiorrespiratório que pode estar um pouco mais defasado, e que talvez precise continuar um ciclo ou outro. Isso também vai depender, né?
E eu vou ter pacientes que tiveram muitas intercorrências durante os procedimentos de quimioterapia. Então, esses ciclos começam a ficar mais atrasados, mais espaçados. Então, eu tenho um paciente que Uhum. demora mais para protetizar e, consequentemente, eu tenho um paciente que é um pouco mais descondicionado. Então, Sim. isso vai variar de ciclo para ciclo e de paciente para paciente. Basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa de uma função pulmonar dentro do adequado, que beire pelo menos o basal antes do paciente começar a quimioterapia. Por isso é importantíssimo esse momento pré, né? Esse momento pré-operatório, esse momento pré-quimioterapia, para a gente fazer essa Uhum. análise. E eu preciso de um hemograma recuperado, eu preciso de leucócitos dentro do normal, eu preciso de células de defesa ativas, eu preciso de um HB adequado, eu preciso de uma plaqueta adequada para o meu paciente, para que nada disso interfira no meu processo de protetização. A É, gente não quer nenhuma cicatriz sangrando, nenhuma cicatriz infeccionando, depois que tudo já foi feito, depois que já está tudo lindo, maravilhoso, para a gente poder começar a vida sim. pós-químio, né? Então, basicamente isso. Em torno de 4 a 6 semanas, o paciente já vai ter um hemograma começando a se recuperar. E espera-se que o condicionamento físico não tenha sido perdido. Sim, e assim, realmente para a gente poder protetizar aqui, para a gente poder fazer a nossa parte também, o paciente tem que estar em condições clínicas para a gente poder protetizar. Assim, eu nunca vou prejudicar o meu paciente aqui para colocar uma prótese sendo que ele não está em condições físicas. Então, é uma coisa que a gente leva muito em consideração. Realmente tem que ter uma liberação médica para a gente Sim. poder fazer a protetização. Uma coisa que eu percebi, não é porque assim, eu trabalho com todos os tipos de amputação, né? Mas geralmente os pacientes que têm o osteosarcoma, uma boa parte deles tem uma reincisiva pulmonar, né? Então, realmente é o que a gente tenta fazer, é que assim que ele tiver condições clínicas, a gente acelerar a protetização para que diminua a chance de reincidiva ou que pelo menos melhore a autoestima do paciente, melhore. Tanto é que hoje a gente faz as próteses coloridas, né? Faz É para ser prótese, divertido. sim, faz do É. jeito que o paciente quer, né? É por isso que a gente pega tanto no pé, né? O paciente, quando ele começa os ciclos de quimioterapia, ele não faz 15 semanas de quimioterapia seguidas. Ele vai ter os intervalos entre as quimioterapias, ele vai ter o período internado que ele vai precisar fazer a quimio. Mas esses períodos, eles também são muito importantes para se manter a fisioterapia, tanto a cardiopulmonar quanto em sentido de fortalecimento e tudo mais. Então, por isso que a gente pega tanto no pé, né? O paciente que está em tratamento quimioterápico, ele não pode, ele não vai ficar sem fisioterapia. Há muito tempo atrás, a gente não falava, né, Anderson? Pelo menos eu tenho uma memória nossa, muito viva disso, de que a gente não É, falava em fisioterapia para paciente oncológico, né, que não podia sim, acontecer. sim, sim, Mas hoje em dia a gente vê o quanto é importante a manutenção dessa atividade física no paciente oncológico como num geral, porque leucemias, facilita a tumores, reabilitação do paciente facilita a depois. reabilitação e eu previno recidivas, porque eu melhoro a qualidade cardiorrespiratória, circulatória desse meu paciente, né? Da mesma Sim, forma que atividade física é um dos fatores que previne doenças oncológicas no paciente que já é saudável, no paciente que teve câncer, a atividade física continua sendo um preditor de prevenção de novas neoplasias, né? Então, acho que isso sim, é sim. muito importante. Eu sei que tem um pessoal aqui que está assistindo a gente que é paciente e que vai amputar ou não vai amputar, então eu tô dando dura mesmo, mas é porque precisa de Uhum. físio. E é assim, né? Isso é uma coisa também que é legal. Assim, pelo menos uma ou duas vezes por mês, pelo menos aqui, eu avalio alguém que ainda vai fazer amputação, né? Então, assim, eu falo que tem vantagens e tem desvantagens em tudo na vida, né? Quando você vai fazer uma amputação ainda, é mais fácil você discutir o melhor nível de amputação para poder fazer a protetização mais para frente. Ao mesmo tempo, a pessoa sabe que vai amputar um membro, né? Então, isso pode afetar um pouquinho também, afetar um pouquinho não, pode afetar bastante o aspecto psicológico do paciente quanto da própria família, mas também há tempo para se trabalhar isso daí também, né? E Sim. você também, assim, esse trabalho de pré-protetização antes da amputação, de pré-amputação, né? Isso também facilita muito lá na frente,
quando o paciente vai colocar prótese. Realmente, quando o paciente sofre um acidente, sofre um trauma, ou tem uma amputação por um problema vascular, que geralmente é uma amputação que ela evolui muito rápido, né? O paciente não tem esse tempo de preparo do psicológico, de preparo do corpo, né? De preparo da família. Então, eu falo que assim, sempre uma amputação, isso em qualquer causa de amputação, o cuidado dos pais, a aproximação dos amigos é muito importante também para a recuperação da pessoa, né? Então, isso assim, o trabalho familiar, de estar todo mundo junto, todo mundo apoiando ali o paciente é muito importante, né? É, eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios, né? Como profissional da saúde, a parte técnica ela é sempre muito desafiadora também. A gente precisa sempre estar estudando, se renovando e trazendo o melhor que for possível em termos de reabilitação precoce para esses pacientes. E isso é difícil, mas eu acho que a parte mais complicada é fazer com que esse paciente ele vislumbre uma vida pós-tratamento, Pós-amputação. pós-amputação. Eu acho que essa é Sim. uma das fases mais difíceis. Eu sempre tento trazer que né, a gente tende a querer devolver vida para os pacientes, né? A gente tem que devolver mesmo, Uhum. a gente tem que devolver Sim. dias para eles poderem continuar vivendo e fazendo o que eles querem fazer, né? A gente precisa devolver dias à vida deles, isso a gente precisa Sim. mesmo. Eu quero mesmo que eles Sim. vivam 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos a mais. Mas eu quero que eles tenham qualidade de vida durante esse tempo, Sim. né? Eu não quero que Sim. eles só sobrevivam de uma forma desconfortável, com dor, com dificuldade para respirar, com uma prótese que seja difícil de manusear, que gere mais gasto energético do que simplesmente andar com as muletas, né? É para ter, é A para prótese voltar não para a pode ser um fator escola. limitante para ele. Exato. É para voltar para escola, é para fazer atividade, é para jogar futebol, é para voltar a nadar, é para ir para praia, é para ir para balada, é para começar a namorar, é Sim. para ter vida depois de tudo isso que já passou. Na verdade, é para ter vida durante também, né? Então é sempre É, muito importante reforçar que o tratamento oncológico, o câncer, ele não é uma determinação do que é a vida desse paciente. É uma fase e vai passar, sim. né? Sim. Então, eu Sim. acho E que essa aí, é a parte mais difícil, porque quando o paciente tá dentro desse mundo de que eu tenho que ir para o hospital toda semana, eu faço exame toda semana, eu tô com meu sistema imune rebaixado, então eu não posso ver os meus amigos agora, eu tenho que esperar meu sistema imune melhorar. Tudo isso vai dificultando eles de verem o que vem depois, né? E a gente e, e, coloca mui- eles dentro de uma bolha, né? e muitas vezes é um livramento, né? Porque o paciente está passando dor, está assim, tá sofrendo ali com aquele tumor, com aquela doença. Então, realmente, assim, às vezes eu tenho pessoas que, assim, chegaram para o médico, conversei até hoje com um paciente, no caso esse é adulto, mas ele fez uma amputação por causa de um tumor, e o médico falou assim, ó, a gente consegue fazer uma cirurgia aqui e, assim, tem 5% de chance de você não ter que amputar a perna. Ele falou, doutor, não quero nem os 5%, amputa logo, porque eu tô com muita dor. Eu não quero mais passar dor, eu quero logo voltar às minhas atividades do dia a dia. Ele falou para mim, falou, amputo o mais rápido que você puder, porque eu quero viver, eu quero retomar minha vida, né? E realmente, assim, é o que o nosso princípio, tanto como fisioterapeuta como técnico, é realmente devolver ao máximo possível as condições para esse paciente. Então, Exato. assim, Eu lembro, pode falar. até retomando um pouco do que você falou, às vezes a família fica muito, muito abalada também, né? De nossa, mas vai amputar, e aí, como que isso vai ser? Mas é sempre muito importante reforçar isso, né? Vai ser uma vida sem dor, uma vida com o seu filho, do seu lado, seu filho tá ali com você, com uma perninha a mais que dá para colocar outra, né? Que vai ser tão Sim, funcional quanto, e que a gente vai conseguir trabalhar, a gente vai conseguir ter uma vida plena e digna, né? Depois de tudo sim, isso. Então, acho que isso é fundamental. Eu acho que é uma das. Acho que deve ser 70% da reabilitação. É o paciente sim. tá afim de tudo isso e entender que é só uma fase e que já já tudo volta como sempre foi. Sim. E outra coisa que eu falo também, né, Cecília, muitas vezes o pessoal fica questionando, porque valores de prótese são muito altos, como é que eu vou conseguir uma prótese?
Gente, hoje tem milhões e milhões de maneiras de você conseguir uma prótese. Você consegue prótese via Estado, você consegue prótese de forma particular. Hoje existem financiamentos para prótese. Não falo por todas as empresas, mas eu falo pela minha. A gente divide o valor da prótese aqui algumas vezes. Hoje existem, a gente consegue pleitear essa prótese via plano de saúde, né? A gente consegue pleitear essa prótese, às vezes uma prótese mais adequada, também via Estado, né? Desde que esse paciente tenha indicação de usar essa prótese. Então, existem diversas maneiras da pessoa conseguir ter acesso às próteses. Então, quando o paciente vem aqui, assim, um dos nossos trabalhos aqui é fazer uma orientação, né? Eu falo que assim, a gente acaba não fazendo só a prótese aqui, a gente acaba é, orientando o paciente em todas as questões, né? Desde ele como conseguir a prótese, qual vai ser a melhor indicação de prótese, qual que é o melhor tratamento para esse paciente, né? Então, assim, eu falo que acaba sendo uma assessoria para esse paciente para outras atividades sem ser a prótese, né? Muitas vezes o paciente vem aqui, paciente já com idade maior do que crianças, que a gente orienta até como que ele vai fazer para tirar a carta dele, como é que ele vai fazer para se reinserir na sociedade, como é que ele vai fazer para conseguir voltar a trabalhar, né? Então, hoje tem diversas facilidades quando a pessoa entra nesse mundo das amputações, a gente tenta orientar o paciente da melhor maneira possível. Sim. Eu vou precisar rasgar seda, claro, né? Porque eu sou fã da Bionicenter e eu concordo com absolutamente tudo que você está falando. Além da empresa de vocês disponibilizarem todo um financiamento bonitinho, tudo logisticamente detalhado, e o que eu acho fantástico, a gente não tem acesso, às vezes, a esse tipo de informação em outros centros de protetizações, por exemplo, né? Esse reforço de, olha, para você tirar carta dessa forma. Você sabia que você pode ter, não precisa pagar o IPVA? Você sabia que você pode ter um carro adaptado e você vai pagar menos por isso? Então, Sim, essas questões que vocês da Bionicenter trazem para o paciente são fundamentais. Tornam cada vez mais a protetização uma coisa muito real, né, para o paciente. E é o sim, que você disse, Anderson. As condições para a protetização, elas têm ficado cada vez mais acessíveis. E a tendência é que sim, seja assim mesmo, né? A gente precisa devolver sim, qualidade de vida e a gente precisa reinserir essas pessoas na sociedade, né? A amputação não pode ser determinação de nada, no sentido de desabilitar essa pessoa, essa criança, né? Tem muita vida para sim, ser vivida, tem muita coisa para se fazer. Então é muito bom quando a gente conhece uma empresa que torna isso de uma forma acessível. O lucro não é o fator principal, não é o que é o objetivo final. O objetivo final é a qualidade do paciente. O objetivo final é ver esse paciente andando, feliz, fazendo as suas coisas, as sim, suas atividades e passando por cima dos objetivos, né? E às vezes retornando a uma qualidade de vida até melhor do que ele tinha antes da amputação, né? Quantos a gente não sim. vê que depois que amputa, vira atleta, começa a andar de bicicleta, de skate, fica, nossa, melhora a qualidade de vida um monte. E a gente nem A ouve pessoa se falar desses pacientes com redescobre, recidiva. né? Se redescobre Oi? depois da amputação. A pessoa se redescobre depois da amputação, né? Exatamente. É, E eu, é e uma eu coisa. elogio e eu rasgo seda mesmo, porque a Bionicenter traz tudo isso. É um Não, privilégio. obrigado. Foi um privilégio fazer o curso e é um privilégio estar aqui, então eu rasgo mesmo. Não, bacana, obrigado. A Cecília fez o curso aqui da Bionicenter de prótese, né? O primeiro curso que a gente deu. E agradeço também pela confiança nisso daí. Mas é que eu sempre falei no curso, falo nas palestras quando eu dou em faculdade, sempre o seguinte, a gente tem que ter a empatia, é o tratamento humanizado, né? Você se colocar no lugar do paciente. Eu falo que é sempre estar do outro lado da mesa, né? Como é que eu gosto de tratar as pessoas aqui como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse na mesma situação, né? Então, por isso que a orientação acho que é primordial para isso daí, né? A orientação, porque as pessoas, quando acontece uma amputação do paciente ou alguém em casa, eles caem num mundo novo sem paraquedas, né? Porque é tanta informação que a pessoa recebe que ele acaba ficando perdido, né? E muitas vezes informação errada também, né? Então, assim, eu brinco e quando eu
sento para conversar, para fazer uma avaliação aqui do paciente, eu falo mais que o homem da cobra, né? Não para de falar que eu vou despejando informação, eu falo, ó, surgiu alguma coisa, você para, me interrompe, me pergunta, porque senão eu fico falando sem parar, porque eu tento realmente passar o máximo de informação, introduzir a pessoa nesse mundo novo, que até antes da amputação era oculto para ele, né? Eu falo que assim, antes do paciente amputar, Malemar ele tinha visto uma outra pessoa andando de prótese na rua. Depois que acontece, ele parece que vê um mundo de gente, né? Porque ele começa a reparar mais, ele começa a pesquisar mais. É YouTube, é Instagram, é Facebook, é Google. Então, a pessoa assim, ela cai no mundo novo, né? Sim. E o paciente oncológico passa por isso de uma forma dobrada, né? Porque ele se vê com câncer, e aí isso também é um mundo diferente, né? E ele precisa passar por tudo isso e entender tudo isso também. E ele é um paciente que vai ser amputado ou que foi amputado, né? E ele passa por isso duas vezes. Eu sempre brinco que parece que a quimioterapia é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente fala sobre quimioterapia, né? Quando a gente vê nos filmes, sempre envolve muita coisa e parece que nossa, é o fim do mundo, né? E aí tem paciente que, às vezes eu entro no leito e falo, e aí, já fez a primeira quimio? E a pessoa fala, já. E aí? Tô bem. Porque é isso. Nem sempre a quimioterapia vai deixar você se sentindo mal, causando náusea. Às vezes vai, e a gente vai estar lá para fazer esse aporte clínico, esse suporte clínico, que nunca vai ser deixado de lado. Mas quantas vezes eu já não tive pacientes oncológicos que fizeram a primeira quimio e aí olham para mim e falam, nossa, é verdade, eu tô bem. E fez terapia. E tá tudo bem. Então a gente vai ter que se redescobrir nesses momentos, né? Eles vão se percebendo. Tem criança que percebe que fica ruim com MTX, que é um tipo específico de quimioterapia. Tem criança que percebe que fica mal com a cisplatina, que é um outro tipo. Então eles mesmos já vão se observando. Não, o MTX para mim acaba comigo. Nossa, eu fico o dia inteiro mal. A Cecília tem que passar aqui umas 3, 4 horas depois do MTX. Ah, não, o dia da cisplatina acaba comigo, eu não posso ver a cisplatina. MTX eu dou conta. A Cecília tem que passar aqui antes da cisplatina entrar. Então a gente vai se adequando. Cada paciente é um paciente, cada paciente vai sentir a quimioterapia de um jeito. Da mesma forma como eu não reajo quando eu tomo. Eu não reajo da mesma forma que a minha mãe reage quando eu tomo um Dorflex, por exemplo. Então, né, esses fármacos vão atuar neles de formas diferentes. E eles vão se redescobrindo nisso, tanto na quimioterapia quanto na amputação, né? E é muito bonito de ver, né? A gente vai se redescobrindo durante a vida e ver essas crianças se redescobrindo tão cedo e entendendo o que foi passar por tudo isso e passando por tudo isso, é sempre muito bonito de ver. Eu, pelo menos, sou fã. Sim, sim. E uma das coisas também, né, Cecília, às vezes o pessoal vai no Dr. Google, né? Então o cara vai lá, a informação não é que a informação é errada, mas a informação distorcida. E às O vezes Google, a mais sensacionalista, né? pois é, e assim, por isso que eu falo, sempre procure um profissional que vá te orientar, que vá te indicar da melhor maneira possível. Sempre procure mais de um profissional, se for preciso, né? Se você ficou com dúvida. Agora, não recorra só ao Dr. Google. Ele, assim, tem muita coisa correta, mas tem muita coisa que é errada, que não cabe a cada um. Principalmente se a gente for falar de câncer, né? O pessoal vai entrar no Google, vai digitar lá o tipo de câncer que ele está e fala, pronto, não vou sobreviver. E não é assim, né? Não. Realmente, se você tiver uma orientação correta, médica, de fisioterapia, de psicólogos, de tudo isso, você realmente assim consegue ter às vezes um prognóstico muito diferente do que o que você acha na internet. Sim. E a gente sempre vai ter que falar sobre taxa de óbito, e isso é uma questão, né? A gente sempre vai precisar deixar isso descrito. Mas a gente não pode se apegar a isso. Da mesma forma que a gente não se apega a isso quando a gente sai para andar de carro. A gente não se apega nas taxas de óbito que tem acidente automobilístico. A gente não se apega em taxa de óbito que tem acidente aeromobilístico, por exemplo. Você não vai pegar um avião e fica pensando e que 50% das pessoas... Não, você não faz isso. Né? Ninguém faz isso. Então, não tem por que você começar um tratamento oncológico e pensar, nossa, mas 15% evoluem a óbito. Não,
não é por esse lado. A gente está falando de uma Sim. estatística, né, imensa. E a gente precisa falar sobre isso, isso é uma questão de saúde pública, isso precisa ser relatado, isso precisa ser diagnosticado, isso precisa ser observado até para que a gente reduza a, as, o como isso evolui a óbito, o porquê que esse câncer evolui a óbito e como e onde e Uhum. quem, mas a gente não vai se apegar a isso no meio do tratamento, a gente vai É isso. observar o outro lado, é o lado de quantos porcentagem de paciente que se cura e que Sim, mantém isso. vida ativa e maior e qualidade de vida acima de 20 anos. É isso que a gente vai falar. E aquela abordagem, né, Cecília, de você se colocar no lugar do outro. É a notícia que você vai dar para essa pessoa. Imagine você dando para um filho seu, para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó, né? Então, assim, eu falo que a abordagem que você dá na hora de você passar a informação para esse paciente também é muito importante. Muitas vezes o paciente vem aqui comigo fazer uma avaliação e ele não tem condições clínicas de usar prótese. Como é que eu vou abordar esse paciente para falar que ele não pode usar uma prótese? Eu vou abordar ele de uma maneira que seja o mais suave possível essa informação. Sim. Mesma coisa quando o paciente nasce com uma malformação congênita. Como é que eu vou abordar uma mãe e falar, mãe, vamos ter que fazer uma correção cirúrgica aqui, talvez ter que tirar esse pezinho para o seu filho ter uma evolução clínica lá na frente muito melhor. Então, assim, tudo isso a gente tem que se transportar para o outro lado da mesa, né? E como é que você receberia da melhor maneira possível uma notícia dessa daí ou a informação correta, né? Então, Exato. realmente, Cecília, a gente sempre tem que se colocar no lugar do próximo e para poder fazer o melhor trabalho possível, né, para essas pessoas. E deixar aberto para eles se perguntarem também, né? E estar preparado para responder. Sim, No final, sempre, quando eu tô com eles, eu sempre pergunto, falo, você tem alguma dúvida? E é importantíssimo, né, a gente que trabalha com criança, direcionar a fala para a criança. A gente tem muito a mania de direcionar para os pais, né? Falar, mãe, você tem sim. alguma dúvida? Paizinho, você tem alguma dúvida? E às vezes eles já sanaram as dúvidas deles. E a criança tá com dúvida, né? Então é importantíssimo Uhum. sentar na altura do olhar deles, conversar com eles, falar com eles sobre a Sim. protetização, sobre a amputação, sobre a fisioterapia, sobre o porquê que é importante fazer fisioterapia, Uhum. a importância do enfaixamento, explicar para a criança e perguntar para a criança o que ela tem dúvida. Porque às vezes no final de tudo que Sim. você falou, a dúvida da criança simplesmente mas eu vou poder empinar pipa? É. Né? No final de Sim, tudo, é a realmente grande isso. pergunta é essa. Ele não quer saber de quanto tempo de quimioterapia que ele vai ter, quanto que ele não vai ter. Eu vou poder montar no cavalo de novo? Eu consigo fazer isso? Uhum. Eu posso montar Uhum. no cavalo sem estar protetizado ainda? No final, a pergunta só é essa. Então, a gente Sim. precisa Sim. abrir esse espaço para que eles também possam perguntar as coisas pra gente, né? Esse momento de Sim. escuta ativa, né? De que às vezes a gente não vai falar tanto, mas a gente vai escutar e direcionar. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes nem sempre eu vou ter a resposta de tudo, mas se eu não Sim. souber, eu juro que eu vou buscar alguém que saiba, ou eu vou atrás dessa informação. Vou atrás dessa informação, não, com certeza. Eu vou Né? atrás dessa informação para te passar. E isso é fundamental, eles verem que a gente está do lado deles, que a gente está jogando o jogo junto com eles, né? Isso é muito Uhum. importante. Beleza. Cecília, quero agradecer de coração a sua participação, acho que foi muito bacana. Pessoal, quem tiver dúvida pode mandar para a gente aqui. Se for dúvida da Cecília, eu encaminho para ela. Tem o Instagram dela aqui também, né? Acho que ela está aí para orientar as pessoas também. Né? Então, agradeço de coração essa participação aqui. E você é sempre bem-vinda aqui na Bionicenter também. Muito obrigado, viu, Cecília? Anderson, eu que sou eternamente grata, eu espero que que eu tenha conseguido passar um pouquinho sobre o que é trabalhar com criança e o que é trabalhar com oncologia pediátrica, que é um assunto que todo mundo geralmente assusta. Sim. Fico à disposição, tem tanta coisa para a gente falar sobre câncer, sobre tratamento oncológico, eu acho um mundo fantástico, então fico sempre à Uhum. disposição.
Eternamente grata pelo convite. É sempre muito bom participar com vocês. E o Anderson fala isso, pessoal, de que eu sou bem-vinda, mas é porque eu me convidei todas as vezes. Falando que eu vou na clínica dele, sim, que eu vou lá ver como é, que eu vou lá ver como é que faz. Fui É no curso sempre dele, então eu acabei bem-vinda. me convidando. Agradeço mais uma vez. Obrigado, viu, Cecília? Obrigado Muito pela obrigada, interação. Anderson. E Obrigada a gente mesmo. marca uma próxima de novo. Com certeza. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Agradeço a todos vocês aí de estarem até agora com a gente aqui participando. É o que eu falei, se vocês gostaram, se vocês conhecem alguém que estão nessa situação, eu vou postar a live aqui logo que a gente terminar, tá? Encaminhe para essas pessoas e, assim, estamos à disposição. Vou falar pela Cecília, acredito que ela está à disposição também, de quem estiver na situação e quiser perguntar alguma coisa direto para ela, tem o Instagram dela aqui, busca ela aí, adiciona, segue ela aí, que é uma profissional excelente também. Obrigado, Cecília. Obrigada, Anderson. Gratidão. Valeu, boa Tchau, noite. Boa tchau. noite, Boa gente. noite. Tchau, tchau.